Olá pessoal, nesse momento eu gostaria de externar para vocês aqui algo de muita relevância em relação aos nossos estudos. Nesse momento nós não estamos aqui todos, aqui do Ciência para Todos, para falar sobre foguetes, né? Que é o que nós comentamos e desenvolvemos aí nos últimos dias em relação aos nossos estudos. Nós estamos aqui desenvolvendo um projeto relacionado a algo que se encontra nos preocupando, assim como preocupa também as autoridades em saúde e também a nossa população. O objetivo nosso aqui hoje é falar de algo que também voa. É claro que nós não vamos falar de foguetes, nós não vamos falar de avião, mas nós vamos falar de um ser vivo que vem causando muita preocupação. E esse ser vivo é o mosquito Aedes aegypti. É dele que nós estamos aqui hoje, né, prontos para externar informações sobre. Tanto quanto que o mosquito Aedes aegypti, ele é o transmissor do vírus, né, de diversas doenças que vem nos preocupando, como por exemplo o vírus da dengue, da chikungunya, do zika vírus, da febre amarela e entre outras doenças. Portanto, neste momento nós vamos falar um pouco sobre esse mosquito, sobre prevenção, sobre cuidados que nós precisamos ter para que a gente possa prevenir, né, e combater esse mal. Bom, mas o que é a dengue? A dengue é uma doença infecciosa viral que é transmitida pelo mosquito fêmea infectado do Aedes aegypti. Mas essa transmissão, como ela ocorre? Ela ocorre com o mosquito infectado picando uma pessoa que está saudável. Ou também pode ocorrer com um mosquito que não tem a doença, pica uma pessoa que está doente e transmite através de outra picada para uma pessoa que não estava doente. E, no caso a doença, ela demora de 3 a 15 dias para se manifestar nas pessoas. Alguns sintomas da dengue são dores no corpo inteiro, geralmente nas articulações ou na cabeça, febre, náuseas, fadiga, mal-estar, tremor, suor, e manchas na pele quando o caso é dengue hemorrágica. A dengue apareceu no mundo pela primeira vez no ano de 1779, quando ela foi descoberta. E a partir deste ano, ela passou a assolar a humanidade e até nos dias atuais ela continua provocando preocupações nas pessoas. Só neste ano de 2024, no nosso país, foi registrado quase 2 milhões de casos e 500 mortes causadas pelo vírus dengue. Existem 4 tipos da doença. O tipo 1, que é o tipo mais comum de transmissão. O 2, que não é tão comum como o primeiro. O 3, que é o mais grave, pois ocorre a dengue hemorrágica. O 4, que é o tipo mais raro de transmissão. Bom, vale ressaltar que uma vez adquirido o tipo 1, um exemplo do tipo 1, você só estará imune ao tipo 1 da doença, e não todos os tipos. Bom pessoal, agora nós iremos falar um pouco sobre a chikungunya. A chikungunya é uma doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya, vírus esse que é transmitido por 2 mosquitos, o mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, ambos os mosquitos também transmissores da febre amarela. Nesse caso, pessoal, e como sintoma, nós temos febres acima de 38 graus, manchas na pele e também dores nas articulações. Ela difere-se, no caso da dengue, no que se refere a exatamente essas dores nas articulações, pois são muito intensas. Nesse caso, exatamente por conta dessas dores, pessoas, né, indivíduos que acabam por contrair essa doença, acabam tendo que passar por longo período de fisioterapia, podendo ter até mesmo reumatismo, podendo ter artrite, tendo diversos problemas, né, de sua saúde por consequência da contração do vírus da chikungunya. A Zika vírus é uma doença transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti, inicialmente descoberta na floresta de Zika, na Uganda. Foi descoberta em primatas, ou seja, macacos, mas com o passar do tempo, os cientistas descobriram que essa doença poderia ser transmitida para humanos. Como uma das consequências da contaminação pelo vírus da Zika, nós temos a microcefalia. A microcefalia acontece quando o mosquito, né, Aedes aegypti, contaminado pelo vírus Zika vírus,
e no caso acaba por picar, né, uma gestante, aonde o feto dessa gestante vai ter uma malformação ali craniana, né, tendo uma redução de sua massa encefálica. Onde esse feto, depois de se desenvolver, né, ele acaba tendo ali uma redução dessa massa encefálica, e no caso, por consequência dessa redução da massa encefálica, tem que ter um acompanhamento familiar, um acompanhamento médico, né, onde ele não vai deter ali suas totais capacidades motoras, né, e no caso, cognitivas. Claro. A dengue é transmitida pelo mosquitinho fêmea que, quando pica a pessoa, ela transmite a doença dengue, que pode ser também ocasionada por picar outra pessoa doente e contaminar a outra. Ela pode surgir em meados de 3 a 15 dias. O nosso sistema imunológico demora de 5 a 7 dias para remover essa doença do nosso sistema sanguíneo. Mas temos alguns meios de prevenir essa doença, como usar repelentes, usar inseticidas, não deixar a caixa d'água aberta, usar larvicidas em caixas d'água e usar telas em janelas. Também possui outros métodos para que podemos nos prevenir dessa doença, como lavar e trocar a água dos bebedouros dos animais, limpar as lajes das casas, limpar as piscinas pelo menos uma vez por semana e colocar areia nos vidros dos muros para que não possa acumular água. Colocar areia nos vasos das plantas e não acumular água em pneus. Outro método também muito eficaz é a vacinação. A vacinação ela é útil para conseguirmos nos proteger das doenças transmissíveis pelo mosquitinho Aedes aegypti. Esse mosquitinho ele pode nos prejudicar de diversas formas. Então, temos que sempre mantermos nossa carteirinha de vacinação e também nos comunicarmos sempre com o mundo afora para sabermos quais são as vacinas que devemos tomar para podermos nos proteger da dengue, que é um método não 100% eficaz, mas que ajuda muito a salvar as vidas. Com a prevenção, a vacinação, os cuidados, nós entramos em um assunto muito delicado, que são as campanhas. As campanhas de vacinação, as campanhas para se prevenir são muito importantes, porque é um caso de sensibilizar e não apenas conscientizar. Pois, se eu deixo meu quintal limpo, se o meu vizinho não deixa, ainda há no quintal do meu vizinho uma proliferação do mosquito. Então lembre-se, a desinformação lá. Bem, pessoal, diante de tudo isso que foi aqui externado, restou para o Projeto Ciência para Todos desenvolver algumas atividades experimentais que venham a contribuir com a nossa sociedade, tanto dentro das escolas quanto fora das escolas. E nós, com integrantes, coordenadores, empenhados aqui em desenvolver essas atividades experimentais para tanto contribuir aí, vamos dizer assim, de modo satisfatório para a nossa sociedade, nós estamos aqui, neste momento, para apresentar para vocês algumas das nossas atividades experimentais. Como atividades experimentais, aqui, por exemplo, nós temos alguns itens. Itens esses, pessoal, como a garrafa PET, que é utilizada por nós, do Ciência para Todos, para a produção de foguetes. Porém, o que acontece é, durante a produção dos nossos foguetinhos de garrafa PET, e também até mesmo em algumas oficinas que a gente ministra nas escolas, a gente tem observado que sobra muito material esse que é descartável. Só que esse material e a sobra dele, no caso, tem nos rendido aí, em um determinado momento, uma ideia de desenvolvermos uma atividade experimental que venha nos beneficiar no combate e na prevenção do mosquito, no caso a Aedes aegypti, que consequentemente desenvolve aí a doença. Porém, o que acontece é o seguinte: em relação aos materiais, como vocês podem observar aqui, um material como esse, em algum momento, ele é desperdiçado. No caso, ele não tem uma utilização para a fabricação dos nossos foguetes. Então, a gente pensou em uma forma de reutilizar esse material. E qual a forma? Nós, do Ciência para Todos, juntamos aqui ideias e vamos externar para vocês o nosso experimento. O experimento é uma armadilha para capturar o mosquito Aedes aegypti. Não só ele, mas também um outro que pode causar outro tipo de doença também. Nesse caso, é uma armadilha que a gente pode chamar de mosqueteira, muito fácil de fazer. Então a gente aproveita
essa parte da garrafa PET, que não é aproveitado em um momento para a fabricação do foguetezinho de garrafa PET, nós aproveitamos também essa outra parte da garrafa, onde a gente usa, né, alguns itens para fazer o processo, como a lixa, né, para que a gente possa estar lixando esse interior aqui, né, desse componente, e fazermos, né, no caso, algumas ranhuras para facilitar a aderência do mosquito sobre esse componente. Temos também aqui a utilização de um tecido chamado tule, né, que é um tecido ao qual tem uma extrema necessidade, né, de ser colocado, né, nesse compartimento aqui da garrafa para que a gente possa, num determinado momento, dificultar a saída, né, do mosquito depois da incubação dele, né, depois do processo que ele se transforma ali em larva, e de larva, né, se transforma em mosquito. Então, no caso, esse tule aqui ele vai funcionar como um bloqueio para que esse mosquito não saia de dentro da armadilha, tá bem? E para que a gente possa dificultar mais ainda essa saída dele, a gente acaba utilizando essa fita, né, isolante para que a gente possa fazer uma vedação. Porém, além disso, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar para vocês um tutorial, né, bem detalhado para que vocês possam aprender a como fazer essa mosqueteira, né, essa armadilha para a gente capturar esse mosquito tão nocivo, né, à nossa saúde. E também nós iremos disponibilizar no próprio canal aqui do Ciência para Todos, nós iremos disponibilizar um folheto informativo ao qual vai ali diversas receitas para que todos vocês possam aí produzir, né, de maneira caseira, vamos dizer assim, de uma forma bem barata, bem econômica, a produção de repelente, a produção de inseticida, a produção de larvicida, para que a gente possa, de uma forma geral e unirmos forças para combater a nossa armadilha, que iremos explicar como que é feita. E agora iremos para o nosso pequeno tutorial de como fazer essa Para armadilha. fazermos a armadilha, necessitaremos de uma garrafa, pois iremos recortar na marca da fabricante. E aqui temos a nossa garrafa recortada. Após cortar, iremos usar uma lixa para lixar a parte da garganta da garrafa, pois criará uma superfície para o pouso do mosquito. Assim que lixarmos, iremos utilizar uma pequena tela denominada tule, para que os ovos do mosquito caiam abaixo do tule, para que assim nasçam as larvas e não consigam fugir. E iremos prendê-lo com um elástico. Após isso, iremos encaixar a parte da armadilha ao corpo da garrafa. E aqui iremos vedar com fita isolante, para que quando os mosquitos saiam da fase de larva, não fujam da armadilha. E aqui temos a nossa armadilha completa. Observação: para que a armadilha funcione, precisaremos colocar água. E para descobrirmos se existe alguma larva da dengue, iremos apontar o flash do celular e caso haja agitações entre as larvas, é porque essas larvas são larvas da dengue. E podemos descartar essas larvas no esgoto. Porém, antes devemos fazer a limpeza com água sanitária.